pessoas conhecerem Jesus como você está conhecendo. Olha como que a oração é necessária para a vida, para viver. Eu fui rebelde. Deus é amor. Oi, seja muito bem-vindo ao nosso Bolo com Fé Cast, nosso podcast para a gente ter papos leves e descontraídos. Não religioso. Hoje vai ser descontraído e leve. Eu acho que hoje vai ser descontraído. Muito descontraído. Muito descontraído. Sem mimimi. Sem mimimi. Que é muito mimimi. A gente não gosta de ser mimimi. E com certeza cheio de Jesus. Cheio de Jesus. O nosso Salvador. E nós estamos na série O Jesus, que eu nunca conheci, que está sendo maravilhosa. Isso. Nossa. Então, clica aqui. Se inscreve no canal. Deixa seu like. Comenta aqui embaixo. Interage com a gente, que a gente gosta. Orem por mim. Eu nunca sei o que tem nesse chá. É pra deixar ele bem, gente. É isso. E hoje a gente vai levar um papo que, assim, talvez... Eu, com certeza, vou sair humilhada. Vai dar tudo certo. Que isso, Fernando. Que isso. Com certeza vai ser maravilhoso. Olha isso. Até a tosse sai, assim, da alma da gente. Você sabe que se a gente dá uma pesquisada lá no Google, qual é o assunto mais pesquisado? É esse assunto que nós vamos falar hoje. Sério? Felicidade. Porque eu acho que todo mundo... Quer ser feliz, né? Lógico. Ninguém quer. Ninguém nasceu com esse espírito de infelicidade. Assim, eu quero ser infeliz. Quero sofrer. Exato. Não. Então, acho que todo mundo busca ser feliz. Uhum. E eu penso que até na questão filosófica, eu não sou filósofo, mas a felicidade acaba tendo os seus contrapontos, porque não há uma definição exata do que é ser feliz. Uhum. Então, ser feliz para algum não é necessariamente o que é ser feliz para outros. Sim. E também eu acho que até no decorrer da nossa vida, por exemplo, quando você é criança, você tem uma imaginação do que, uma vontade, um desejo do que definiria felicidade. Uhum. E eu acredito que agora na fase adulta você... Tem outro. Exatamente. Com certeza bem diferente. E o que eu mais ouvi na minha vida é pessoas dizendo assim, eu era feliz na minha infância e não sabia. Porque ela vai contrastando, às vezes, aquela leveza da infância em que a pessoa tinha. Você não tinha preocupação, não tinha problema. Aquela preocupação reduzida com a situação já e as responsabilidades da vida adulta. Então ela diz, eu era feliz e não sabia. Então esse conceito de felicidade é muito subjetivo, é muito amplo. Sim. E eu penso que também a busca por algo religioso, místico, transcendente, passa pela felicidade. Sim. Então a gente começaria, eu acho que é importante, você estar com Bíblia na mão. Bíblia, papel, caneta. Papel, caneta. 1 milhão de marca-textos, se você quiser. A Bruna tem, qualquer dia eu vou mostrar, uma mala. Não é um estojo, gente, cara, que é uma mala de 25 quilos de aeroporto. Eu gosto de cores. Sabe aquelas malas de 25 quilos de aeroporto? Exato. Gente, é um exagero. Nossa! Tem canetinha ali até da década de 80. Tem... Tudo novo. Pelo amor de Deus. Pegue para você anotar. Sim. E a gente tem que começar, então, a pergunta básica. O que para você é ser feliz? O que é ser feliz? O que para a Bruna é ser feliz? O que para a Bruna antes era ser feliz, antes de conhecer Jesus. Sim. E agora que a Bruna conheceu Jesus, o que é ser feliz? Tem os mesmos conceitos de felicidade? Não. Veja, às vezes a felicidade para alguém agora se consistiria em alguém que está passando uma grande miséria, ter apenas a janta, o almoço.
Uhum. Para outros, consistiria numa cura, em uma doença terminal. Para outros, encontrar um amor, casar, ter um filho. Ter um filho, Sim. Constituir uma família. Outro, a felicidade seria a resolução dos negócios, da empresa, da sociedade, sei lá. Esse conceito de felicidade, porque às vezes confunde momentos felizes com felicidade. Sim. A Bíblia e a Palavra de Deus usam um outro conceito para a felicidade, que é o contentamento. Então, nem sempre eu terei momentos felizes, mas por causa de alguém é que eu sempre estarei contente. Esse conceito de estar contente, de contentamento. É uma decisão. Mesmo em dias em que não estão sendo tão bons assim. Uhum. Mas antes de entrarmos nisso, e a gente fica com a gente aí para você aprender isso, nos defina, Bruno, o que você tinha como felicidade antes e agora, até tossir, porque é muito poderoso. A minha felicidade antes estava em coisas. Seu conceito de felicidade era coisas. Se eu conseguir a casa que eu quero, eu vou ser mais feliz. Se eu comprar a roupa que eu quero, eu vou ser mais feliz. Eu tinha um conceito totalmente errado de felicidade. Então, assim, eu não decidia estar feliz. Eu era feliz por conta das coisas que aconteciam na minha vida e aquilo que era acrescentado porque era um desejo que eu queria. Então, eu conseguia... Legal, eu tô feliz, mas era uma felicidade momentânea. Depois que aquele novidade passava, tá, mas cadê a próxima coisa para eu ser mais feliz? Então, um conceito de felicidade que estava baseado na possessão. Sim. Nas conquistas. Nas conquistas. Se não tivesse conquista, eu tava triste. Tava assim, legal. Qual que é o próximo passo? O que eu posso fazer? Tá aí hoje. Hoje? É que é diferente. Eu ainda tenho, né, os meus momentos ruins, mas a felicidade hoje para mim parece que Deus preencheu isso que eu tinha, eu preciso de coisas e coisas e coisas para me preencher. E esse relacionamento com Deus, com Jesus Cristo, é a minha felicidade diária. Então, assim, é uma decisão minha caminhar com Ele e ser feliz com Ele. Então, felicidade para mim hoje está em viver o que Deus tem preparado para mim aqui. Então, é viver tudo que Ele tem para mim. Jesus vai nos dar, em Mateus 5, no mais famosíssimo dos sermões de Jesus, o Sermão da Montanha, e Jesus vai nos dar aqui falando sobre o que é ser feliz. E que o conceito de felicidade de Jesus, nos ensinando, vai ao contraponto do mundo do qual a gente vive. Uhum. Porque esse conceito de felicidade seu não está muito distante, eu acredito, de todos. Porque eu acho que todos nós temos, em situações específicas na vida, a necessidade de ter alguma coisa para ser feliz. Uhum. E eu não vejo, biblicamente, que isso seja um problema desde que essas coisas não me tenham. Porque o problema não é eu ter as coisas, é quando as coisas me têm. Não é eu possuir as coisas, é quando as coisas me possuem. A Bíblia diz aquele jovem rico que foi até Jesus e perguntando o que ele poderia fazer para ter a vida eterna. E Jesus disse que não é o que ele poderia fazer, no sentido de não é o nível de conquista que faria ele ter a vida eterna, mas o nível de confiança em Jesus. Jesus falou, deixa tudo, vende o que você tem, dê aos pobres e me segue.
E a Bíblia diz que por ter muitas riquezas, ele ficou triste. É muito interessante isso. Tendo muitas riquezas, ficou triste, porque ele descobriu naquele momento que ele era refém do que ele tinha. E é isso que ele deixou triste, porque ele não conseguia viver a vida sem a segurança do que ele tinha. E Jesus o amou. E aí os discípulos disseram: Senhor, se ele tinha tudo e a salvação não está ligada ao tanto de conquista que eu tenho, quem pode ser salvo? E Jesus diz: é impossível aos homens, mas é possível a Deus. Tá aí a gente que deixou tudo para te servir. E Jesus diz: vocês vão ter 100 vezes nessa vida, com perseguição. Eu acho interessante quando Jesus diz que, veja, a vida com Jesus não é estar isento de ter coisas, mas ele diz de ter com perseguição. Primeiro, porque nós não iremos ter as coisas nessa terra a partir da motivação desse mundo. Viver com o Senhor Jesus, viver em comunhão com Deus, é entender que as coisas pelas quais Deus me dá, me abençoa, é para que eu seja a resposta e bênção dele na vida de alguém. Então é natural também que venha com perseguições, porque a perseguição também é uma maneira de Deus permitir para que o meu ego seja tratado. E porque a minha confiança não fique nas coisas que eu tenho, mas naquele que me abençoa e me dá a graça de conquistar. Então, quando Jesus diz assim, vocês terão 100 vezes nessa vida com perseguição e a vida eterna. Então, não se prendam ao que vocês têm aqui como sendo isso o ponto alto da felicidade. E aqui no Sermão da Montanha, Jesus vai usar essa palavra, né, bem-aventurado nas Bíblias antigas, ou feliz, ou 3 vezes feliz, ou mais do que feliz. E ele vai falar quem são os felizes, quem são os bem-aventurados, quem são os mais felizes. Que na leitura que a gente faz, a gente diz, não, tem alguma coisa errada. Como que alguém assim pode ser feliz? É, porque a nossa ideia de felicidade está relacionado a resultados. E quando Jesus vai nos dizer que, na verdade, felicidade não tem a ver necessariamente com resultados, mas com atitudes. É quando você não é refém dos resultados e quando você não é refém do que acontece à sua volta, ao seu redor. Isso não tem um ponto definitivo na sua vida. Sim. Porque você tem um alvo, você tem uma identidade, você tem uma atitude definida, você sabe quem você é. Uhum. E você sabe reagir. E isso não significa que essas coisas não vão te deixar triste. Isso significa que essas coisas não têm poder de fazer você perder a bênção que é viver. Sim. E isso é ser feliz. Ser feliz no conceito de Jesus é aprender a viver cada etapa da vida. É aprender a reagir em cada situação da vida. É ter a consciência de basta cada dia o seu próprio mal. Sim. Às vezes, e não é estar sempre rindo ou sempre mascarando aquilo que você está vivendo, né? Porque tem gente que ri em cima de qualquer coisa. Exato, ele não está. Mas que não significa que é uma pessoa feliz também. Não, ele não está trazendo essa ideia de que felicidade de está bobo atrelado alegre. a isso. Nada. Ele está falando de consciência, sabe, de contentamento, de certeza de quem é, certeza de propósito, sabe?
certeza de identidade. E ele vai nos ensinar, então, que felicidade é sobre decidir ter todos os dias atitudes abençoadas. Todo dia escolher ser quem Deus me chamou para ser. Eu gosto porque, antes da gente entrar em Mateus 5, tem promessas aqui que está no Salmo. Tá. E uma delas está no Salmo de número 37. E eu gosto muito do Salmo 37 porque ele trabalha também esse conceito de felicidade. E ele trabalha esse conceito de felicidade desse jeito. Salmo 37. Lê para nós, por favor, dos versículos 1, do versículo 1 a 7. Não, do versículo 1. Do versículo 1 a 7. A gente vai construindo aqui. Não te aborreças por causa dos homens maus, nem tenhas inveja dos malfeitores. Pronto, vamos começar por aí. Conceito de felicidade. Quando o resultado dos maus começa a ser indiferente da sua vida. Eu acho que aqui já começa a ficar complicado, porque como a gente é refém daqueles dos quais tem os resultados que a gente queria fazendo coisa errada e isso incomoda a gente. Mas o salmista diz, não. A palavra aqui, não te indignes no hebraico, é não esquente a cabeça. Ou seja, não perca o propósito de vida, não deixe de viver o momento agora. Sim. Por causa dos malfeitores, ou você passar a sua vida tendo inveja daqueles que praticam a iniquidade. Só porque ele tem o que eu queria, mas ele faz do jeito errado, eu vou ficar ali invejando e querendo que E ele perder a minha cabeça e ficar tentando... Como que eu faço para ter igual? O que eu vou poder fazer também? O apóstolo Pedro diz que se for para sofrer entre fazendo bem e fazendo o mal, eu prefiro passar dificuldade sabendo que o que eu fiz é certo, porque isso tem a ver com quem eu sou. Sim. E aí o verso 2 continua. Pois em breve secarão como relva, murcharão como erva verde. Então ele está dizendo que também, agora ele está falando de conceito de futuro, de eternidade. Tipo assim, uma hora ou outra isso desmorona. Uma hora ou outra isso vai ruir. E o verso 3 ele continua. Confia no Senhor e faze o bem. Pronto. Conceito de felicidade. Eu sei que Deus está no controle. Eu vou confiar nele e vou fazer o bem. E ele não dá aqui, nesse salmo, alguma razão para você fazer o bem. Tipo assim, faça o bem que isso vai dar certo. Faça o bem, porque esse é o conceito interessante, porque, por exemplo, na Bíblia você tem o livro de Provérbios. Sim. E Provérbios é o livro ideal, porque ele fala, se você fizer isso, você vai ter aquilo. Ele realmente dá um direcionamento claro. Só que logo em seguida você tem Eclesiastes, que é o livro do mundo real. Provérbios é como as coisas deveriam ser. Sim. Eclesiastes é como as coisas são. Provérbios diz que se você fizer o que é certo, então você terá o bem. Sim. Eclesiastes diz que nesse mundo estranho, eu vi gente fazendo o que é certo, sofrendo mal, e eu vi gente fazendo mal e sofrendo bem. Agora, eu vou deixar de ser quem eu tenho que ser, o que Deus me chamou para ser, ou ser um homem de Deus, uma mulher de Deus, um filho respeitoso, uma filha abençoada, fazer o que é certo, ser resposta e ajuda para o outro, ou por causa de que
existe um comportamento estranho nesse mundo que parece que quem mais faz errado chega mais rápido, mas eu não. Eu prefiro confiar no Senhor e fazer o bem. Faz o bem. Sim. Faz o que é certo. Não faz o que é certo por causa do resultado. Faz o que é certo porque é certo fazer o que é certo. Sim. E ele continua o texto. Faz o que é certo. Faz o bem. Assim habitarás na terra e te alimentarás em segurança. E eu gosto daqui, a versão mais antiga minha diz: habita na terra e alimenta-te da verdade. Sabe, se é verdadeiro, se é digno, se é justo, se faz sentido, é isso que eu quero. Alimenta-te da verdade. Eu quero a verdade. Habite na terra e desfrute a fidelidade. Exatamente. Eu quero aquilo que é verdadeiro, eu quero aquilo que é fiel, eu quero aquilo que é leal. É aquele negócio entre ter uma casa com pingo e dia de chuva, em ter uma mansão, mas sem a tranquilidade do que eu fiz, então eu prefiro a casa com pingo de chuva ainda caindo, mas eu sei que isso aqui não é a minha definição. Eu sei que eu posso conseguir lutar e isso pode reverter. Mas aquilo que eu construí na maldade ruirá. É só uma questão de tempo. Então esse conceito de felicidade passa por minha atitude todo dia, diante da situação. Naquilo que eu decidi confiar, em quem eu decidi ser. Sim. E aí continua dizendo: agrada-te também do Senhor, e Ele satisfará o Esse desejo aqui. do teu coração. Eu acho que em outras versões fica mais forte ainda. Deleita-te no Senhor. Porque agrada-te do Senhor, Bruna. Sabe o que significa isso? Não. Sabe sim. Não, eu prefiro que você explique. Não, o que é agradar do Senhor? Não, me explica você. Agradar do Senhor é quando eu não estou preocupado ou quando parece que Deus não atendeu as orações do jeito que eu queria, mas eu estou contente com Ele. Eu estou me deleitando nele. Eu estou me agradando nele. Ele é o meu Deus. Hoje eu não tive um bom dia. Sim. Mas a certeza de que eu posso descansar porque Deus continua sendo o meu Deus mesmo nesse dia. Agrada-te do Senhor. Nossa. Fica feliz com Ele. Uhum. Confiar nele. Esse é o nosso desafio. É sobre confiar em quem faz a promessa e não na promessa que você tem. Né? Exato. Em quem vai te dar o presente, não no presente. Agrada-te do Senhor. Sim. E Ele satisfará os desejos do teu coração. Deus não tem nenhum problema com os desejos do seu coração. Para quem está conosco aqui, Deus quer realizar os desejos do seu coração. Mas se a tua felicidade estiver apenas nos desejos do seu coração, o dia que eles serem frustrados, então esse dia a sua felicidade é vulnerável. Mas o teu Deus, o Senhor, Ele é imutável. Ele permanece. Se agradar de Deus, se agradar nele, significa a certeza de que Ele permanecerá. E mesmo porque o desejo do meu coração tem que estar alinhado ao desejo de Deus para mim, senão... Exato, mas o desejo do meu coração, lembra? A Bíblia diz que o coração do homem é enganoso. Sim. Então, Deus satisfará os desejos do meu coração e Ele fará. Mas algumas vezes, primeiro, Ele está me transformando para que os desejos do meu coração não me levem à ruína. Porque existem caminhos que para o homem parece que é bom. Mas não são. Mas não é, mas é mal. E quando você agrada-te do Senhor, você começa então a descobrir e ficar feliz por coisas que Deus não realizou. Porque ainda bem que Ele não realizou. E são coisas que a gente só vai entender depois. Exatamente. Então, a gente é convidado a fazer o versículo 5.
Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. O passo mais complicado aqui é o confia nele. Entrega o caminho, como você me deu essa xícara de chá, você entregou. O que é confiar? É deixar aqui. Então a gente até entrega. Ó, Senhor, tá aqui. Aí passa uma semana. Senhor, ó, 13º não chegou ainda? Será? Senhor, seguro, desemprego tá acabando? Senhor não tá vendo? O senhor Vou tá vendo o que tá ter que... acontecendo, Senhor? Aí é interessante que geralmente quando a gente tá tão perto de viver aquela promessa, é que a gente tira. Aí Deus diz, não, tava quase A lá. gente amarela. Dá pra trás. Entrega, confia nele e o mais ele fará. E aí continua o nosso salmo. Fará a tua justiça sobressair como a luz, e teu direito como o meio-dia. Ou seja, no fim das contas, a justiça do Senhor vai raiar, todo mundo vai ver. E as pessoas dirão, olha lá, de fato, ali está alguém que confia. Sabe aquelas pessoas que vivem conquistas na vida e a gente fala, não, fulano mereceu. Sim. Mas por que fulano mereceu? Não, porque batalhou, confiou sempre, decidiu, lutou sempre. Aquela mãe que nunca desistiu do filho, aquele esposo que nunca desistiu do casamento, nunca desistiu de lutar pela família, pelo negócio. Você fala, olha, é porque Deus fez o direito brilhar como o sol do meio-dia. Mas ele nos dá ainda um outro convite, ele nos faz um outro convite. Verso 7. Descansa no Senhor e espera nele. Isso. Não te aborreças por causa daquele que prospera em seu caminho, por causa do que trama o mal. Descansa no Senhor. Não te irrite. Não fique irritado, não fique indignado com aquele que prospera em seu caminho, porque ele está dando certo dentro dos maus desígnios. Não. E aí ele diz no verso 8, deixa ir, abandona o furor. Não seja impaciente. Veja que felicidade tem a ver com atitude diária. É uma atitude diária. De todo dia, deixar alguma coisa que não me faz bem ir embora. Como raiva, ressentimento. E lidar com todo dia. E aí ele diz, porque os malfeitores serão exterminados, mas os que esperam no Senhor possuirão a terra. Mais um pouco de tempo já não existirá o ímpio. Procurará o seu lugar e não acharás. Os mansos herdarão a terra. E aqui entra nas bem-aventuranças que Jesus nos ensinou. Então, Mateus 5, nós vamos começar aqui. Você que está conosco, escreve aí nos comentários sobre o que é ser feliz. Sabe? Ser feliz é uma atitude diária. Talvez você não está vivendo dias felizes, mas você pode hoje decidir ser feliz confiando no Senhor, levantando a sua cabeça e decidindo todos os dias viver o que Deus tem para ti. Eu sei que talvez não são dias fáceis. Talvez você está lidando com algum tipo de perda. Você está tentando reconquistar, talvez está cheio de dívidas, mas isso não pode definir quem você é. Isso não pode te arrancar da bênção de viver. Decida ser feliz. Como? Olhar para toda a situação, tem um jeito, tem uma saída e eu vou viver. Cada etapa, cada momento e, sobretudo, eu vou confiar em Deus. Você está aqui? Eu tô. Quase que eu pensei que eu estava fazendo o podcast sozinho hoje. Tava refletindo. Eu e a minha tosse. A pessoa sumiu. É porque eu tava refletindo. A Penélope aqui sumiu.
Lembra da Penélope? Penélope Charmosa. Lembra do Dig Vigarista lá, do Pegue o Pombo? Lembra? Tudo de rosa? Ai, meu Pegue o Deus. pombo. Então, aqui Eu ó. sabia que esse momento de me zoar ia chegar. Ai, ai. Vamos lá para Mateus 5. Boa. Começa o nosso texto. Quando viu as multidões, Jesus subiu ao monte. Havendo-se sentado, seus discípulos se aproximaram e ele começou a ensinar-lhes, dizendo: É muito importante isso. Por quê? É muito importante, deixa eu ser um pouco teológico aqui. Foi de cima da montanha que Deus deu os mandamentos, os 10 mandamentos para Moisés, na antiga aliança, ensinar o povo. Sim. Agora está aqui aquele que é maior do que Moisés. E agora, como Moisés, ele se assentou nessa montanha, mas aqui, não, diferentemente da antiga aliança, não tem relâmpagos, nem vozes, Sim. nem juízos. É o Deus encarnado que se assenta e que atrai para si todas as pessoas. E que agora começa a dar os seus mandamentos, a sua direção, os seus princípios, as leis do reino. Para aqueles que querem ser felizes. E ele começa então a mostrar que felicidade é a decisão de ter atitudes abençoadas. Quem é feliz para Jesus? Eita. Então ele começa. Bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino do céu. Então, bem-aventurados os pobres de espírito ou os humildes de espírito. O que é ser pobre de espírito? É uma pessoa vazia de si mesmo. É uma pessoa humilde. É uma pessoa que não deixa ser ofendida por qualquer coisa. Porque o que pode ofender alguém que está vazio de si mesmo? Nada. Se a ofensa tem a ver com o meu ego. Eita. Não é? A ofensa tem a ver com o meu ego. Sim. Mas feliz é aquele que é humilde de espírito. Aquele que sempre está disposto a aprender. Aquele que sempre está disposto a superar. Aquele que não tem problema de ele entrar e não ser reconhecido. Aquele que não tem problemas e não é que ele é inconformado ou indiferente, que ele é conformado ou indiferente. Não. É que ele sabe quem ele é. Por isso, essa pessoa todo dia escolhe o caminho de esvaziar de si mesmo. E essa é a atitude, porque uma pessoa que é capaz de esvaziar a si mesmo todo dia, é uma pessoa feliz. Explico. Veja, sabe aquele dia que você brigou por pouca coisa? Só porque você poderia ter deixado para lá, mas não deixou? Imagine se você fosse capaz de ter deixado para lá e ter seguido. Você não ia perder dinheiro, você não ia perder tempo. Você não ia causar transtorno para ninguém, não ia deixar ninguém feliz. Exato. Mas tinha que revidar. Porque feriu o meu ego. Tinha que dar sua opinião. Tinha que ir para cima. Que felicidade existe em ter que responder todo mundo que me critica? Ou todo mundo que tem uma opinião contrária? Onde existe felicidade? Se, não obstante a cada conquista, se a cada conquista que eu não tenho o reconhecimento de uma pessoa específica, e aí eu acho que não valeu a pena, onde é feliz? Não tem como ser feliz. É impossível. Tem a ver com essa humildade de espírito, esse esvaziar. E humildade é um negócio tão estranho que eu tenho que ter e não posso saber que tem. O conceito de humildade é porque é vazio. Difícil. É você ser vazio de si mesmo. Não é o falso humilde, né? Não. Tipo assim, eu sei das minhas qualidades,
mas elas não são capazes o fato de eu saber das minhas qualidades, de me tornar arrogante ou superior. Muito pelo contrário. Eu sei quem sou bom no que sou, entendo que isso é graça de Deus e todo dia estou disposto a aprender mais. E fico feliz quando vem alguém melhor do que eu. É uma oportunidade de aprender. E quando alguém não entende que eu sou tão bom assim, ao invés de eu ficar ofendido, eu vou aprender a lidar com essa situação. Ser assim, aprender a ser assim, não apenas no discurso, mas na prática. É feliz. É que tem muita gente que fala, só que não pratica aquilo, né? É só da boca para fora. É só para mostrar para as pessoas que não, eu sou humilde, não sou pessoa concorrente. Você percebe que, às vezes, eu já encontrei pessoas felizes, mesmo pessoas em que caminham com Deus e que entraram. Eu falei, rapaz, essas pessoas é o sermão do monte andando, essas pessoas. Só que todas elas têm algo em comum. Já tinham uma caminhada muito longa. Já tinham a maioria delas já eram uma questão mais velha. Então, como já passaram por muita coisa na vida, começaram a compreender que o grande segredo da felicidade tem a ver com isso. Sim. Começando com a negação de si mesmo, ou seja, o esvaziar. E o esvaziar muito. O ser humilde de espírito, sempre aprendendo, sempre disposto. No Instituto Bíblico nós temos uma aluna preciosa, que ela tem 87 anos. Sim. E ela está lá, todo o Instituto Bíblico, toda a aula ela está lá. E assim, cara, sabe, pra quê? Não precisa estar aqui. Precisaria fazer isso agora, não, nessa altura da vida? Mas sabe, esse conceito de que por que eu tenho mais um dia para viver, por que não viver esse dia? Por quê? Sim. Então, esse conceito que Jesus está nos ensinando, quando você vai ser feliz, quando você tomar a atitude diária de todo dia, ter que entender e decidir que aquele dia é mais um dia para viver algo novo, viver algo diferente, aprender com aquele dia. Sim. Não achar que tudo tem a ver comigo, que eu tenho que ser o centro de tudo todo dia. Tem gente que acha que até os problemas ou as ofensas que as outras pessoas estão fazendo são sobre ela. Elas já se ofendem porque acham que está falando uma dela. Eterna conspiração. Vivendo uma eterna conspiração. Nossa, é ruim uma pessoa... Ó, o Fernando. Você já conhece gente assim? Eu não. Eu não conheço gente assim. De jeito nenhum. Olha, não conhece o espírito de mentira. Sai. Sabe, a pessoa vive numa eterna conspiração. Um monte. Quem pode ser feliz desse jeito? Quem pode? Um vitimismo, né? E veja, onde há felicidade, assim, então, primeiro, veja, a felicidade são atitudes abençoadas. Eu não posso ser refém do outro. Não posso. Exatamente. Eu tinha um problema muito grande que no começo, né, quando você começa a lidar com as pessoas na internet, vem um monte de gente, né? Fala um monte de gente falando bem, mas tem aquela galera. E eu tinha uma necessidade muito grande de rebater todo mundo. E o Fernando olhava pra mim e falava, cara, não precisa, sabe? Você não precisa fazer isso, você não precisa responder essa pessoa, sabe? Você não precisa... Parece que você tá dando uma satisfação sobre quem você é, assim. E isso pra mim era muito difícil. E aí hoje em dia, às vezes eu vejo, ainda falo, Senhor, tá tudo certo. Né? Você sabe que na minha infância, uma das músicas que eu mais gostava, até hoje eu gosto, do apóstolo Roberto Carlos. Tocar água na boca, meu Deus, como que fala uma coisa dessa? É um grande apóstolo. Ele é um grande apóstolo e... Olha, deixa eu tomar água aqui. Se chorei ou se sorri, o importante é que emoções eu vivi. Exato. Esse se chorei ou se sorri, importante é que emoções eu vivi. Porque eu me lembrava das palavras de Paulo. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Porque
Sabe, esse nível de você estar tão vazio de ego. Você já se esvaziou. Você chegou nesse nível de contentamento. Eu sei quem eu sou. Eu sei quem me salvou. Eu tenho garantia em Jesus Cristo. Sabe? Enquanto eu viver aqui, a vida não vai ser fácil. Eu tendo ou não tendo. Desde o mais rico ao mais pobre. Desde o Elon Musk até a pessoa mais simples. O Elon Musk também tem os seus conflitos. A vida dele pode ser mais fácil em alguns sentidos. Mas muito mais difícil Mas em outros. terá as complexidades em outros. O que significa que todos nós, e o próprio Elon Musk falou que quem ensinou felicidade foi Jesus. Quando Jesus nos ensina esse conceito de você não ficar refém de nada e de ninguém. Porque feliz é a pessoa que ela é tão vazia de si mesma que ela não tem problema em perdoar. Ela não tem problema de ter que se levantar quantas vezes for necessário. Se algo quebrar, ela se levanta, ela retoma, sim, ela vai para cima, ela sabe lidar com cada pessoa. Ela sabe lidar com os amigos, ela sabe lidar com os inimigos. Se ela está no tempo de dificuldade, ela entende que ali tem uma lição. Se ela está no momento de bonança, ela entende que aquilo tem um propósito. Então, aquilo que Paulo diz, tudo posso naquele que me fortalece, esse é o auge da felicidade. Eu sei viver qualquer situação. Porque é como eu decido encarar cada uma delas. Vocês estão levando aí? Não tem a ver só com o sentimento. Tem a ver com a minha reação, com a minha ação. Então Jesus começa dizendo, bem-aventurado os humildes de espírito, os pobres de espírito. Por quê? Aí você fala assim, ó, essa linguagem, né? Pobre de espírito. Porque, cara, como você pode enriquecer? Tendo a condição de ser pobre. Você só é rico quando você sai do pobre. Então Jesus está te dando a oportunidade de todo dia ser rico. Quando você se torna pobre. Eu não vou mais ensinar depois dessa. Quando você se esvazia de si mesmo todo dia, Ele está te dando a oportunidade de enriquecer. Sim. Aí, logo em seguida, ele diz, que foi a minha primeira mensagem, Mateus 5,4, bem-aventurados que choram. E lógico que chorar aqui tem a ver com confissão de pecado, confissão de erros. É meu aqui tá, eu até coloquei uma setinha, arrependimento. Exato. Mas, vamos lá, não é só, eu sei que Jesus está dizendo isso, confissão de pecado, arrependimento, mas ele está tratando sobre uma pessoa que não perdeu a sua sensibilidade. Sabe, é feliz. É feliz quem chora, é feliz quem tem alguém para poder contar suas fraquezas. É feliz alguém que não tem que ficar se escondendo atrás das suas máscaras para que ninguém veja. Eu sou durona, não vou dar meu braço a torcer, eu não vou chorar por causa da sua... Eu não vou pedir ajuda. Até porque, se eu fizer isso, o que vão pensar de mim? Vão pensar que eu sou fraca. Que felicidade é essa? Felicidade é quem pode chorar. Tem arrogância, né? Eu choro, eu sei que eu errei. E o fato de eu chorar não me faz de mim menos. Muito pelo contrário. Eu me alivio, eu levanto, eu vou para cima. Sabe? Eu nunca fui muito bom de emoções, até por ser autista. E todas as vezes que eu estou na presença de Deus e eu tenho o privilégio de chorar, eu choro como se fosse aquele momento, porque é tão feliz ser quem é. É tão feliz explodir diante de Deus e poder saber que diante dele eu não vou ser acusado de nada, condenado de nada. Eu tomei uma decisão. Eu não vou mais pro culto maquiado. Eu tô achando que ela ia falar uma coisa profunda, cara. A minha lágrima tá quase saindo, voltou. Sabe quando a lágrima voltou? Você sente entrando assim, ó. É um papo leve, descontraído. Ó, eu até vou ver o WhatsApp aqui. Eu até vou ver meu WhatsApp aqui, porque depois dessa... Olha... Ai. Não, é porque Meu Deus. saio, gente, da igreja parecendo que... O que aconteceu? É, E ainda borrada. no último culto. Não, quarta-feira passada eu já fui sem maquiagem. Já foi sem Aquele dia eu maquiagem. fui sábia. Aquele dia... Aquele dia, pastor... Vou tomar água. Ele não
nosso pastor, né? Olha, Então ele que vou tomar direciona. água aqui. Quarta-feira, antes do culto, a gente foi fazer o atendimento pastoral com ele. Eu já fiz assim, eu não vou nem me maquiar, porque já tô num dia que eu já tô, né? Um dia não tão legal. Já tô aqui no Bem-aventurados os que choram. É melhor eu não passar nada. Enfim, gente. Feliz é os que choram. E a gente ia falar assim, não, Jesus não sabia o que estava falando, não, cara. Feliz os que choram. Como assim? Não, feliz é o que chora. Feliz é quem pode ser quem é, sem precisar de máscara nenhuma. Quem, sabe, feliz como confissão. É muito complicado quando você é alguém que não pode mais confessar. A máscara tá tão impregnada em você que você não pode falar quem é o seu verdadeiro eu. Exato. E tudo que você queria ter aquele encontro libertador. E ser consolado. Exato, porque bem-aventurados que choram porque serão consolados. Felizes os que choram. Felizes os mansos. E aqui os mansos têm essa ideia de domínio próprio, de alguém que tenha força, mas sabe controlar. Eles herdarão a terra. Ah, é feliz. Lógico que é feliz. Com certeza. É feliz o manso, aquele que consegue ter domínio nas suas emoções. É porque realmente é uma vida muito E ele triste vai, e difícil quem não consegue. e ele vai herdar a dominar terra, isso. porque por causa da sua mansidão, ele conquistará pela estratégia, pela paciência. E não é por força nem por violência, é pelo meu espírito. Então, felizes os que têm fome e sede de justiça. E aqui, os que têm fome e sede de justiça não é só o sentido, porque pode ser confundido como vingança, mas a justiça tem a ver com ser resposta. E alguém diria, mas onde Martin Luther King, o Dr. Martin Luther King, foi feliz? Ele morreu. Ah, mas ele morreu feliz. E por que eu sei disso? Porque um dia antes o discurso dele é: eu estou indo para a Terra Prometida e eu vou encontrar vocês lá. E ele era feliz em poder fazer o que fez e revolucionar a nação mais poderosa da Terra e trazer efeitos para tantos líderes que surgiriam depois. Ah, feliz. Porque só alguém feliz sabendo que estava na iminência de morrer para dizer: eu já vi o sonho e a terra prometida. Fome e sede de justiça, eles serão fartos. Feliz é quem tem essa fome e sede de justiça, de ser resposta, de fazer o que é bom e o que é resposta de Deus para alguém. Quem tem fome e sede de justiça será farto. Por quê? Porque sempre haverá alguém precisando de ser resposta. Ter fome e sede de justiça é você ser a resposta da oração de alguém. Quem de fato quer ser resposta para alguém, ser ajuda para alguém, sempre vai ter gente nesse mundo precisando de resposta. Sabe, no livro do... Me ajuda agora, Fernando. Eu esqueci o nome dele. Do Tony Robbins. Dinheiro domina esse jogo. Ele diz que um grande segredo dos milionários que ele encontrou é que todos eles que ele entrevistou não se tornaram milionários porque queriam ser, como primeira motivação, mas sim porque estavam encontrando uma resposta para alguém. Por exemplo, o cara que fez a Apple, ele queria fazer um computador, uma máquina melhor para atingir as pessoas. O senhorzinho lá do KFC, na sua crise, decidiu criar uma comida diferente naquela época em que as mulheres estavam tendo agora o seu direito de trabalho, então elas não ficariam mais em casa e ia ter que ter uma resposta de comida rápida,
onde veio o franguinho famoso do KFC. Todos eles têm algo em comum. O quê? Eles queriam ser resposta para uma necessidade que eles encontraram. Não, o mundo precisa disso, não vamos ter que fazer isso. Nem que seja a necessidade de entretenimento, como o Walt Disney. Mas não tem a ver com uma satisfação deles. Ego pessoal, tem a ver com uma satisfação de ser resposta para o outro. E isso foi gerando riquezas que não se comparavam com a riqueza maior de ver as pessoas sendo alcançadas. Como a primeira afro-americana rica, tem a série dela, a Madame C.J. Walker, que decidiu vender produtos de cabelo, principalmente para as mulheres afro. Dentro daquela época, que não tinha tão essa gama de complicada produtos que a gente tem hoje. E principalmente de racismo muito forte na sua nação. E ela se tornou a primeira afro-americana bilionária. Mas ela fez isso por causa do dinheiro no primeiro momento? Não. Não. Quem tem fome e sede de justiça será farto. Eu estou dizendo que todo mundo que decidir ajudar vai ter a sua vida suprida financeiramente? Não necessariamente, mas a sua alma sim. Como Madre Teresa, como São Francisco de Assis. Inúmeros. Sim, muitos. Que decidiram ser respostas. E não precisa, às vezes, nós estamos falando de exemplos macros, mas vamos de micro, vamos de gente da nossa vizinhança, gente da nossa casa. A gente sempre, se trazer a memória, vai lembrar de alguém aí, lá da sua infância, que sempre ajudou, sempre buscou ajudar. Às vezes não tinha nem para ela, mas estava ali ajudando. E naquela rua, naquele bairro, o dia que aquela pessoa foi embora, que aquela pessoa faleceu, trouxe um vazio trouxe um vazio tão grande. Por qual razão? Porque essa pessoa tinha fome e sede de justiça. E quem tem fome e sede de justiça é farto. E talvez nós estamos precisando disso nesse tempo, de gente que queira ser resposta de Deus para as outras pessoas. Feliz é os misericordiosos, porque alcança a misericórdia. Sabe? Uma pessoa sempre rígida, sempre dura, quando ela cometeu o seu erro, quem será misericordioso com ela? Vai ser tratado com a mesma dureza, talvez. Exatamente. Com a mesma rigidez. Mas quem é capaz de sempre ser sensível ao coração do outro? Nossa. No meio do seu deslize, ele terá a garantia de ter pessoas que vão abraçá-lo. Ou os pacificadores. Os pacificadores são pessoas como o Fernando, que gostam de construir pontes de uma situação para outra. Sim. Pacificador é os pontífices, os que constroem pontes. No meio de uma casa, de uma família, de uma inimizade. E as pessoas, ela gosta de construir uma ponte, de ser uma mediação. Sim. E por quê? Porque essas pessoas, esses pacificadores serão chamados de filhos de Deus. Porque as pessoas vão olhar para ele e falar, olha, você está parecendo Jesus. Você consegue trazer reconciliação num ambiente que só tinha inimizade. Caraca. Feliz é os limpos de coração, porque verão a Deus. Cara, isso aqui é maravilhoso. Limpo de coração. Sim. É alguém que é capaz de ver Deus em qualquer situação, porque ele é um limpo de coração. E ser limpo de coração não é alguém que não erra. É alguém que é capaz de se libertar das suas culpas, dos seus ressentimentos, e de sempre encontrar um sentido em Deus em cada coisa que vive. Consciência limpa, limpo de coração. Eles verão a Deus. E bem-aventurados, verso 10, os perseguidos por causa da justiça. Feliz é quem pode ser perseguido por a coisa certa que fez. Sim. Por quê? Porque eu tenho a consciência tranquila
de que, embora essa perseguição veio, ela veio porque eu estou sendo resposta. Eu estou sendo o oposto, o contrário. E justamente por isso está sendo perseguido. Exatamente. Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem, vos perseguirem, e mentir, disserem todo mal. Cara, eles estão fazendo tudo isso contra mim por causa de Jesus, então quer dizer que estão vendo Jesus em mim? Então, ótimo. Estão vendo ele em mim? Muito feliz. Quer outro nível maior que eu possa alcançar? E ele diz, regozijai-vos e se alegrai, porque é grande o vosso galardão dos céus. Assim perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. A felicidade de saber que eu só estou trilhando o caminho daqueles que não tiveram uma vida fácil, mas tiveram uma vida cheia de Deus e cumpriram o seu propósito. Sabe, Bruna, Fernando e você que está conosco, pegue os personagens da Bíblia, os heróis. Quem deles foram felizes no nosso conceito de felicidade? Nenhum. Eu começo. Noé? Você sabe o que é ficar 100 anos construindo uma coisa e todo mundo ri da sua cara? Te chamando de louco. E você tem que convencer a sua família e o medo também. Da sua família não te apoiar porque o que você está fazendo é uma loucura. E aí você entra lá. E fica... A situação do Noé. Depois de tanto tempo, a gente ainda duvida se de fato aconteceu como aconteceu, porque é tão estranho aquele negócio. As pessoas ainda duvidam. E aí ele entrou lá e ficou 1 ano com aquela bicharada. Imagina, você fica... cheiro. Se você tiver 2 cachorros, 3 gatos, você já fica todo desorientado. Imagina. Quem foi preso, né? Fechado. Quem foi feliz? Abraão? Que saiu andando. Não sabia pra onde ir. Andando. Aí Deus fala aqui, não é, Abraão, vai continuar andando. Aí o sobrinho dele dá problema para ele. Aí depois a mulher dele fala que ele tem que deitar lá com a empregada para poder ter filho. Aí um problema. Aí depois dá uma bagunça. Aí depois de 25 anos, Deus dá a promessa, o filho dele nasceu. Aí quando o filho dele nasce, depois de um tempo, Deus pede o filho, ele vai entregar o filho. Aí aparece o carneiro e ele descobre que a verdadeira confiança está em Deus. Quem que foi feliz? Isaac? O menino que Deus fala para ele, fica aqui, tá um deserto, mas fica aqui. Eu vou te prosperar. E Deus prosperou. Aí ele cavou um poço. Aí vinha uns demoniados e joga areia no poço dele. Aí ele cavou outro poço. Cava outro poço. Aí ele vai para outro lugar, ele cavou o poço, não encontrou água. Aí os caras que deram problema para ele, vêm, ele tem que pedir perdão. Ele tem que perdoar os caras naquele dia. Quem que foi feliz? Jacó? Nossa. Que trapaceou o próprio pai com a mãe? Meu Deus. E depois o irmão vai para matar ele? Aí Deus encontra ele, Deus luta com ele. Fica manco. Quem que foi feliz? Moisés? 80 anos para descobrir quem era? Aí quando descobriu quem foi lá libertar o povo. Aquele povo terrível. Imagina 3 milhões de pessoas E reclamando. no fim das contas, ele nem entrou na terra, ele só viu ela. Ai, gente, coitado. Quem que foi feliz? Josué? Que saiu conquistando a terra. E no final da vida ele falou, eu conquistei, mas quer saber de uma coisa? Se vocês não quiserem servir a Deus, o problema é de vocês. Eu e a minha casa vamos servir ao Senhor. Quem foi feliz? Davi? Nossa, ungido rei. E 10 anos sendo perseguido pelo próprio sogro. Nossa. Aí quando você se torna rei, uma bagunça dentro da própria casa, depois é o próprio filho que é contra ele. Nossa. Quem que é feliz? Jeremias? Que Deus falou assim, você não pode casar. E aí o cara ficou chorando. Quem que é feliz? Ezequiel? Que Deus falou, vou levar a sua esposa para que você sinta a minha dor. E aí Deus levou a esposa e falou assim, você não pode chorar. E o cara não chorou. Quem que é feliz dentro dos nossos padrões? Ninguém. Quem que é feliz? João Batista? Nossa, não. Que veio que tinha que fazer e morreu sem cabeça? Decapitado porque uma filhinha de papai foi ouvir o coração ressentido da mamãe? Quem que foi feliz? Pedro? Nossa, que morreu de cabeça para baixo, crucificado porque não quis morrer como meu Senhor. Quem que foi feliz? Paulo? Não. Morreu no fim da vida,
decapitado por Roma, sozinho numa masmorra. Quem, dentro dos nossos conceitos de felicidade, foi feliz? Não, até, às vezes, até Esther, que contam ela como uma história A de rainha. princesa. Foi sequestrada, E tirada depois- da própria casa, teve que esconder quem era. E depois a vida toda ficou ali na Pérsia para defender o seu próprio povo. Quem dos nossos padrões foi feliz? Todos eles foram felizes porque realizaram o seu propósito em Deus. Sim. E por causa que viveram como se estivesse vendo o invisível. No fim das contas, a felicidade não é sobre ter algo, é sobre ter alguém. E o nome dele é Jesus Cristo. E você que está conosco agora, pode tomar a atitude mais importante da sua vida. Para ser feliz de verdade. E você será feliz, não é porque não terá dias difíceis, mas porque você tem alguém em que você pode confiar. E o nome dele é Jesus Cristo. E se você agora quer entregar sua vida a ele, escreve nos comentários. Eu quero entregar minha vida ao Senhor Jesus. E a gente quer orar por você. Pai, em nome de Jesus, recebe agora essas pessoas amadas, que independente de quem são, religião, não sei. Eu só sei que elas decidiram agora se entregar a Ti. Espírito Santo, recebe esse meu irmão, essa minha irmã, esses meus irmãos agora. Recebe, escreve o nome no livro da vida e que essa pessoa encontre agora o caminho da felicidade, que não é algo, é alguém. E o nome dele é Jesus. Amém. 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 Amém? Amém. Não se esqueça de compartilhar esse episódio, né? Eu tenho certeza que ele vai ser edificante na vida de um monte de gente. Que você tenha tomado a melhor decisão da sua vida hoje. E ser feliz, claro. A gente se vê no próximo episódio. Deus Deus abençoe. abençoe. Tchau. Tchau.